Boa tarde. Moradores de Guarapari continuam sofrendo com a falta de ônibus em alguns bairros e a situação parece estar só piorando. Medo da violência em sala de aula leva professores da Grande Vitória a pedir demissão. Uma semana depois de chegar ao estado, o programa Mais Médicos parece agradar a população de Cariacica. E o assunto da entrevista de hoje é história. Começa a segunda temporada do projeto de resgate histórico sobre a construção do Espírito Santo. Quarta-feira, 11 de setembro de 2013. O Hora News Espírito Santo já está no ar. Tragédia em Linhares. Foi na noite de ontem. Um bebê de apenas 1 ano de idade foi morto com um tiro na cabeça no bairro Planalto. Cauã Lucas Araújo Elisiário estava no colo do pai quando foi atingido por um dos 3 disparos. De acordo com a polícia, o autor do tiro foi identificado como Bruno Pereira de Assis, de 19 anos, que discutia com o pai do bebê na hora do disparo. O motivo, segundo a polícia militar, teria sido ciúmes. A mãe do bebê desconfiou que o marido tivesse um caso com uma irmã do suspeito. De acordo com a polícia militar, a mãe de Cauã também foi atingida por um tiro na mão quando tentava proteger o filho dos disparos. A Polícia Civil realiza buscas para prender o suspeito, que está foragido. A polícia pede para quem tiver informações sobre o paradeiro de Bruno ligar para o telefone 181. O sigilo é garantido. Nós já mostramos aqui no Hora News a falta de ônibus em alguns bairros de Guarapari. A nossa reportagem voltou à cidade hoje e viu que o problema é ainda maior. Veja só. Na semana passada, nós mostramos a situação dos moradores do bairro Ilha do Sol, que fica próximo à Praça do Pedágio, em Guarapari. As linhas de ônibus não passam dentro do bairro e os moradores têm que andar 4 quilômetros para conseguir pegar um ônibus que os leve para Vila Velha ou Guarapari. Olha o tempo. Vendo aquela senhora ali, ó, vem na chuva, uma senhora de idade. Muita gente de idade, que é muito complicado aqui, a questão do ônibus aqui, é um descaso total. Mas o problema não está só no bairro Ilha do Sol. Na área urbana de Guarapari, o transporte público também vai mal. Muitos deles estão lotados. Os pontos cheios de gente indo para o trabalho. Dá a impressão que se tem muito ônibus, mas tem hora que você fica cerca de 1h30 no ponto esperando o ônibus, ou ele não passa, entende? Muitas das vezes já aconteceu de estar lá no centro esperando para ir do morro nunca passa, falta muito. 4 empresas de ônibus circulam em Guarapari. Sinal de transporte coletivo melhor? Pelo contrário. Só uma empresa está tendo cartão e a gente, às vezes, quem trabalha longe mesmo, tem que estar pegando 3, 4 ônibus para poder chegar em casa. Confunde muito. O certo ou tirar ou botar em todos. Nós fomos ouvir a Prefeitura de Guarapari, mas por aqui a situação é pior do que se imagina. A melhoria no transporte público aqui de Guarapari depende de uma decisão do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Isso porque as 4 empresas que fazem o transporte público aqui em Guarapari trabalham sob concessão. Mas, como para prestar qualquer serviço público, as empresas devem passar por um processo licitatório, o juiz da Vara da Fazenda aqui do município suspendeu todas as concessões. A Prefeitura chegou a abrir um edital de licitação em agosto do ano passado, mas o processo foi suspenso pelo Tribunal de Contas. A procuradora do município alega que a Prefeitura quer melhorar o transporte público de Guarapari, mas não pode conceder novas linhas nem itinerários por determinação da Justiça. Penso que tanto o município de Guarapari quanto a população tem que exigir que o Tribunal de Contas desse estado julgue logo essa demanda, essa ação cautelar que foi impetrada, porque o município não gostaria que a população estivesse, com esta necessidade, mas o município também não pode autorizar, esta concessão. Por quê? Porque, como eu disse, concessão de serviço público só através de procedimento licitatório e sem contar ainda a ordem do juiz, que determina que o município não pode dar concessão. Declarou nula todas as concessões. Então, a saída é que o Tribunal de Contas julgue esse procedimento e o município possa continuar com esse procedimento, visando o bem comum da população.
E o Tribunal de Contas do Estado informou em nota que a licitação foi suspensa por causa de denúncias de possíveis irregularidades na concorrência. Disse ainda que a análise do edital está em fase final. Portanto, a população de Guarapari ainda vai ter uma boa dose de paciência. Se liberada, a licitação demora em torno de 3 meses para escolher a empresa que vai ter 15 anos de concessão com 57 linhas de ônibus para todo o município de Guarapari. Uma semana depois de chegar ao estado, o programa Mais Médicos está agradando a população. Foi isso que a nossa equipe de reportagem constatou em Cariacica. Dona Zenilda não ficou nem 10 minutos na fila para ser atendida pelo médico. Eu gostei muito. Eu achei até assim estranho, porque eu acharia que não ia acontecer isso. A satisfação de Dona Zenilda é a de muitas que dependem do Sistema Único de Saúde, o SUS. Antes, a pessoa não tinha certeza de que faria uma consulta na unidade de saúde. O programa do governo federal Mais Médicos veio para melhorar esta situação. Ou seja, o médico passa a ficar à disposição das pessoas. Todos os municípios da Grande Vitória foram contemplados. Eu acho importante pela unidade de saúde ter um médico o dia todo, porque a gente não tem hora para passar mal. Qualquer horário você está passando mal, precisa de um pronto-socorro. Leandro é recém-formado em medicina. Ele é um dos profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos. Ficou surpreso com a estrutura da unidade onde foi trabalhar. A adaptação está sendo fácil, o aprendizado também. O médico está satisfeito. A proposta do programa foi boa, porque eu que sou recém-formado, tenho 2 meses de formado, já me inseri rápido no mercado de trabalho. E para a população também está sendo bom, porque agora eu estou tendo que cumprir 40 horas semanais, então eles têm médico aqui o tempo todo. De segunda a sexta, de 7 a 4, eu sempre estou aqui. Quem precisar ser atendido pode vir, que vai ter vaga na agenda. Leandro atende nesta unidade de saúde em Cariacica. Em 8 dias, a demanda de pacientes aumentou em 30%. O fato do paciente sair de sua casa, de sua residência, sem ter a certeza de que na unidade mais próxima ele vai ter esse atendimento, aí evita que ele fique de um lado para o outro. Aqui, pelo menos, ele sabe que vai vir e vai ter o atendimento, atendido. A violência em sala de aula. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, 62 professores pediram demissão na Grande Vitória. Tudo isso por causa do medo. A educação virou caos. A violência na educação, dentro do ambiente escolar, virou um caos. O desabafo é do professor Josias Augusto de Souza. Em salas de aula há mais de 20 anos, ele já presenciou e foi vítima da violência no ambiente escolar. Segundo ele, o professor cumpre um papel de várias instituições da sociedade. O professor que hoje tem que ser pai, ele tem que ser educador, ele tem que ser juiz, ele tem que ser tudo. E, na realidade, a educação, que é a sala de aula, aquilo que a gente deveria levar para o aluno, acaba ficando prejudicado. Relatos de violência em escolas são graves, mas não são raros. Segundo o Sindicato dos Professores, somente nos 3 primeiros meses deste ano, 62 profissionais pediram demissão por causa deste motivo. E quando se trata de afastamento, este número passa de 1.000. A violência em sala de aula foi tema de uma pesquisa em 22 municípios do estado, envolvendo 210 professores. E os números não são nada animadores. 60% deles responderam que a escola em que trabalham possui um ambiente violento. 70% já sofreram algum tipo de ameaça. E outros 60% já presenciaram alunos sob o efeito de drogas. A coordenadora da pesquisa não tem dúvida em apontar as maiores vítimas desse quadro. As principais vítimas, de acordo com a pesquisa, são os professores e alunos. São mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que responderam que são os professores, são também os alunos. São as duas vítimas. O secretário de Educação listou vários projetos para tentar melhorar essa situação, mas admite que o problema ultrapassa os muros da escola. Isso não é exclusivo da escola. Quer dizer, esse desrespeito que você fala, aos superiores, aos mais velhos, aos que detêm algum tipo de responsabilidade, principalmente em algumas regiões de vulnerabilidade social, principalmente, nós temos esses quadros de desrespeito à vida em comunidade.
né? Eu diria assim. E a escola, além da escola ser o local do conhecimento, a escola também é de referências, de valores, né, de cidadania. Então faz parte do que se espera da escola que os professores e o corpo da escola toda passe para os alunos essas regras de convivência social, né, de vida em comunidade, né, de respeito mútuo, de respeito ao ser humano. Esse é um esforço que as escolas fazem também. E, às vezes, isso entra em conflito com a realidade que esse garoto está vivendo na vida do dia a dia dele fora ali da escola. Não é só a escola que vai conseguir corrigir isso. Não é só o professor que vai conseguir corrigir isso. Não é? É a família desse adolescente, dessa criança, é a igreja que ele frequenta, é a vida comunitária, é o clube do bairro que ele frequenta, que vão ter que atuar em conjunto para que essas crianças e esses adolescentes de hoje cresçam com esse sentido de responsabilidade coletiva, não é? Um sentido humano, de respeitar o próximo, né? De saber conviver em sociedade. Então, eu coloco o assunto nesse patamar. Então, essa é uma questão que ultrapassa a escola, mas que se reflete também dentro da escola e se reflete nas possibilidades de trabalho do nosso professor. E para contar como a classe tem enfrentado o problema da violência, o que falta para garantir a segurança aos professores, o Hora News edição da noite entrevistou Menderson Rezende, coordenador coletivo de combate à violência do Sindiupes. Veja parte da entrevista. Grande maioria da violência no ambiente escolar, ele não extravasa os muros, ele fica dentro dos muros escolares. E aquilo é abafado, né? O professor... nós, enquanto diretores, temos uma das nossas funções é visitar, né, os professores nas unidades de ensino, e a gente vê uma cena comum, a gente vê professores tirando de suas bolsas o remédio tarja preta, remédio controlado. Tivemos casos de professores que tiveram um AVC dentro da sala de aula. Realmente a questão da violência é uma questão muito preocupante. A pressão é grande? A pressão é muito grande, até porque nós temos agora alunos, né, que são assistidos, que a gente fala de liberdade assistida, né, dentro das unidades de ensino. Então são pessoas que estão em conflito com a lei, e aí não existe o que era para existir uma equipe multidisciplinar para estar acompanhando o professor, e o professor se vê numa situação muito complicada, porque ele está ali sozinho com aquele indivíduo que às vezes cometeu um crime, está ali acompanhando as aulas. Muitas das vezes ele não vai para assistir às aulas, vai para fazer bagunça no ambiente, ameaçar os professores. Isso tudo causa uma doença emocional, psicológica muito grande. A Coletivo de Combate à Violência é um projeto muito novo do Sindiupes. Como é que vocês estão plantando essa semente? O nosso coletivo tem em torno de 2 meses, né, que foi criado. É um coletivo que tem por objetivo exatamente refletir sobre essas questões, né, sobre a questão da violência dentro da escola, que está uma situação muito preocupante dentro das escolas do nosso estado, e aglomerar um quantitativo de professores para a gente estar pensando essa questão, discutindo, para a gente estar possibilitando uma política de segurança de Estado para cuidar da segurança dos professores nas escolas. Depois do intervalo, tem entrevista aqui no Hora News. Nós vamos falar sobre um projeto que resgata a história do Estado. Você não pode perder, a gente volta já já. E nós voltamos com Hora News Espírito Santo. Agora são 13 horas e 16 minutos. Confira a previsão do tempo para a sua região. Máximas de 26 graus em Vitória e 25 na Serra. Mínimas de 17 em Vila Velha e 18 graus em Guarapari. E o nosso assunto agora é história. E não é qualquer história, não. Trata-se de um projeto de resgate histórico da construção do Espírito Santo,
Com um cenário novo e o formato mais descontraído, o Contando Histórias abre amanhã a segunda temporada. Nos 2 últimos anos, 10 personalidades passaram pelo projeto. E para falar um pouco mais sobre essa edição do projeto, eu converso agora com o diretor social do Centro da Indústria do Estado, filiado à Federação das Indústrias, Celso Siqueira. Boa tarde e bem-vindo, Celso. Boa tarde, Ana Carolina, bem-vindo. Uma oportunidade boa para a gente poder divulgar o nosso Contando Histórias. E Celso, então, começa explicando para a gente o que é o Contando Histórias. Veja só, Ana Carolina, há praticamente um pouco mais de 2 anos atrás, como você falou, na Federação das Indústrias, sentiu-se a necessidade de deixar alguma coisa registrada, né, pelas histórias que a Federação passa. Então criamos um programa denominado Contando Histórias. E nesse programa do Contando História nós convidaríamos, na ocasião, quando iniciamos, as personalidades que marcaram a história do Estado do Espírito Santo, que é muito interessante. A história vai acontecendo, né? Nós sabemos que o maior contador de histórias foi Jesus Cristo, né? Ele contou tantas histórias que até hoje as parábolas estão sendo, né, ouvidas, divulgadas e difundidas e relembradas. Então, nós trouxemos a primeira fase 10 personalidades, 3 ex-governadores, o governador Arthur Carlos Gerard, que foi de 71 a 75, governou nosso estado, o governador Gerson Camata, o governador Elcio Álvares, trouxemos empresários do porte do presidente da ArcelorMittal, José Armando Figueiredo Campos, trouxemos pessoas da área social, como José Carlos Jardim Cavalcante, Camilo Cola, e Elcio Rezende Dias, também como empresário, a Cecília Milanês e também o Dr. Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, que é da Rede Gazeta. E assim nós computamos 10 contadores de histórias, que editamos um livro aqui que foi editado ao final do ano passado. Esse livro foi resultado dessa primeira etapa do projeto. Da primeira etapa do projeto. Agora a gente começa a segunda etapa. Fase. Essa segunda fase, como que ela vai funcionar? Porque parece que tem novidade, né? Tem, sim. A gente tem que evoluir, progredir, modernizar, porque as coisas não podem ficar sempre no mesmo lugar. Nós estamos contando histórias e vamos continuar contando as histórias, agora numa sala, né? E para isso reservamos o Hotel Senac, na Ilha do Boi, amanhã. E o primeiro contador de história dessa segunda etapa, dessa segunda fase, vai ser o jornalista, também colunista, né? Na realidade, ele é odontólogo, né? O Hélio Dória, que já passou dos seus 80 anos. Ele vai contar para nós todas as histórias porque ele passou e ele tem muita coisa a contar. E também serão 10 personalidades nessa segunda edição? Também serão 10 personalidades. Já até adiantamos alguns outros que virão, foram convidados, já confirmaram, só vamos ajustar as datas, que é o Dr. Jones Tristão, um grande empresário da área de cafeicultura, né? O Dr. Lezé Batista, que é um homem também de muita história com o Espírito Santo. Temos também o Dr. Carlos Lira, que foi da Aracruz, celulose, e a dona Hilda Cabas, que ela é lá do Palácio do Governo, que por quantas vezes os governadores passaram por ela, né? E ela é chefe do cerimonial. Então essas pessoas vão sentar conosco em uma sala especial para contar histórias junto com uma plateia que eles vão escolher e nós vamos indicar. E qual então, já que o senhor falou em plateia, qual o público-alvo? O público-alvo são empresários, amigos do contador de histórias, familiares e pessoas que se interessam pela história do Espírito Santo. Agora, o mais importante disso aqui é que fica resgatada uma história que foi contada pelo próprio personagem, pela própria personalidade, e que vai ficar aí ao longo dos anos futuros para a juventude, para os alunos, para as famílias, que vão ouvir e vão ver e vão ler aquilo que os contadores de história contaram de suas vidas. E o público que não pôde participar em loco vai ter acesso ao livro também, esse né? livro vai para as bibliotecas, vai para as escolas, para as universidades, para que acompanhem nos cursos de história, nos cursos de ciência política e por aí. Tá perfeito. Reforçando, o evento acontece amanhã, quinta-feira, dia 12 de setembro, às 7 da noite, no Hotel Ilha do Boi, em Vitória. Eu conversei com o Celso Siqueira, diretor social do Sindes. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Carolina. Até amanhã, às 19 horas, no Hotel Senac, Ilha do Boi. Comer bem com preços mais em conta. De que maneira? Isso você fica sabendo daqui a pouco, depois do intervalo.
Alguns estados proibiram o uso de máscaras nos protestos. No último final de semana, um grupo de manifestantes encapuzados enfrentou a polícia durante um protesto em Vitória. Como fica a segurança da população diante de manifestantes mascarados? Esse é o tema da nossa enquete da semana. Você é a favor da proibição de máscaras nas manifestações? Sim ou não? Vote e dê sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. Termina essa semana a promoção em comemoração à 10ª Semana do Peixe. O telespectador que curtir a página da Record News Espírito Santo e da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura até o dia 15 deste mês, próximo domingo, vai concorrer a um kit moqueca. São 3 panelas, uma para o arroz, outra para o pirão e mais uma para a moqueca. O regulamento está disponível no site www.simnoticias.com.br. Você não pode deixar de participar. Que tal conhecer novos pratos, sabores e a preços pra lá de atrativos? Essa é a proposta do Restaurante Week, que acontece em Vitória. Pratos diferenciados de dar água na boca. O festival gastronômico Restaurante Week, ou no bom português, Semana do Restaurante no Espírito Santo, traz novidades para quem quer apreciar uma culinária atrativa aos olhos e gostos do capixaba. O Restaurante Week foi criado em 1990 nos Estados Unidos e desde 2007 é realizado no Brasil. Neste ano, o Espírito Santo completa a 7ª edição com 45 estabelecimentos que participam no estado. O melhor de tudo é o preço, que cabe no bolso tanto no almoço quanto no jantar. Esse restaurante em Vitória, por exemplo, oferece como entrada pimenta recheada que vem de Venda Nova do Imigrante. Já o prato principal é esse bacalhau que, com alguns ingredientes, dão aquele sabor especial. E para fechar, uma especialidade da casa, esse doce de abóbora. O dono do estabelecimento gosta do festival pelo retorno que ele dá durante e depois de cada edição. O retorno ele é garantido porque em função da divulgação do programa, né? Que é muito intenso e isso leva com que o consumidor fica conhecendo os pratos que são servidos nos vários restaurantes que participam do programa e, com certeza, se gostarem desse prato, depois você fideliza esse cliente. Então, você tem um resultado na hora e você tem um resultado futuro também. A mostra gastronômica termina no próximo domingo. Mais informações sobre os restaurantes participantes no site www.restauranteweek.com.br. No almoço, os pratos custam R$ 31,90. No jantar, R$ 43,90. E para fechar o Hora News desta tarde, uma boa notícia para você que sempre nos acompanha. As reportagens Lugar de Toda Pobreza e Produtores de Água estão entre as finalistas na categoria Repórter Cinegrafista do Prêmio Capixaba de Jornalismo. As reportagens foram feitas pelos jornalistas Sérgio Rangel e Priscila Cerqueira e as imagens pelos repórteres cinegrafistas Vitor Rangel e Ailton Júnior. Nós encerramos a edição de hoje com trechos das matérias. Para você, uma boa tarde. Record News Jornalismo, 24 horas de plantão. O olhar ao alto do Convento da Penha revela o que Vila Velha tem de mais sagrado. Mas o que se enxerga daqui de baixo parece que foi abandonado por Deus. Lixo, esgoto, insetos e aves. No meio disso, pessoas moram em barracos feitos com portas, plásticos, entulho e o que mais encontram na miséria. Tudo isso trazido por quem vem de outra realidade e deixa para trás o que ninguém quer explicar. A cidade que é famosa pelo aroma doce do chocolate, o cheiro que se sente por aqui vem do crack. No terreno a poucos metros dali, o flagrante. Sob o efeito da droga, esses homens fazem brincadeiras para a câmera e correm para atacar a equipe. Entra no carro. Água, fonte não renovável de vida.
mas fundamental para a existência no planeta. Apesar disso, menos de 2% de água no mundo é potável. O Espírito Santo saiu na frente ao implantar em 2009 o projeto Produtores de Água. A iniciativa deu certo e é a pioneira no Brasil. O programa remunera produtores de mata nativa preservadas por meio do pagamento de serviços ambientais. Tudo isso é para não descartar o que já existe na natureza, e sim para produzir a água.